Principais sintomas de um psicopata: encanto superficial e manipulação. Nem todos os psicopatas são encantadores, mas é expressivo o grupo deles que utilizam o encanto pessoal e, consequentemente, capacidade de manipulação de pessoas, como meio de sobrevivência social. Através do encanto superficial, o psicopata acaba coisificando as pessoas, ele as usa e quando não o servem mais, descarta-as, tal como uma coisa ou uma ferramenta usada. Talvez seja esse processo de coisificação a chave para compreendermos a absoluta falta de sentimentos do psicopata para com seus semelhantes ou para com os sentimentos de seu semelhante. Transformando seu semelhante numa coisa, ela deixa de ser seu semelhante. O encanto, a sedução e a manipulação são fenômenos que se sucedem no psicopata. Partindo do princípio de que não se pode manipular alguém que não se deixe manipular, só será possível manipular alguém se esse alguém foi antes seduzido. Mentiras sistemáticas e comportamento fantasioso. Embora qualquer pessoa possa mentir, temos de distinguir a mentira banal da mentira psicopática. O psicopata utiliza a mentira como uma ferramenta de trabalho. Normalmente está tão treinado e habilitado a mentir que é difícil captar quando mente. Ele mente olhando nos olhos e com atitude completamente neutra e relaxada. O psicopata não mente circunstancialmente ou esporadicamente para conseguir safar-se de alguma situação. Ele sabe que está mentindo, não se importa, não tem vergonha ou arrependimento, nem sequer sente desprazer quando mente. E mente, muitas vezes, sem nenhuma justificativa ou motivo. Normalmente o psicopata diz o que convém e o que se espera para aquela circunstância. Ele pode mentir com a palavra ou com o corpo, quando simula e teatraliza situações vantajosas para ele, podendo fazer-se arrependido, ofendido, magoado, simulando tentativas de suicídio, etc. É comum que o psicopata priorize algumas fantasias sobre circunstâncias reais. Isso porque sua personalidade é narcisística, quer ser admirado, quer ser o mais rico, mais bonito, melhor vestido. Assim, ele tenta adaptar a realidade à sua imaginação, a seu personagem do momento, de acordo com a circunstância e com sua personalidade é narcisística. Esse indivíduo pode converter-se no personagem que sua imaginação cria como adequada para atuar no meio com sucesso, propondo a todos a sensação de que estão, de fato, em frente a um personagem verdadeiro. Ausência de sentimentos afetuosos. Desde criança se observa, no psicopata, um acentuado desapego aos sentimentos e um caráter dissimulado. Essa pessoa não manifesta nenhuma inclinação ou sensibilidade por nada e mantém-se normalmente indiferente aos sentimentos alheios. Os laços sentimentais habituais entre familiares não existem nos psicopatas. Além disso, eles têm grande dificuldade para entender os sentimentos dos outros, mas, havendo interesse próprio, podem dissimular esses sentimentos socialmente desejáveis. Na realidade são pessoas extremamente frias, do ponto de vista emocional. A moralidade. Os psicopatas são portadores de grande insensibilidade moral, faltando-lhes totalmente juízo e consciência morais, bem como noção de ética. Impulsividade. Também por debilidade do superego e por insensibilidade moral, o psicopata não tem freios eficientes à sua impulsividade. A ausência de sentimentos éticos e altruístas, unidos à falta de sentimentos morais, impulsiona o psicopata a cometer brutalidades, crueldades e crimes. Essa impulsividade reflete também um baixo limiar de tolerância às frustrações, refletindo-se na desproporção entre os estímulos e as respostas. Ou seja, respondendo de forma exagerada diante de estímulos mínimos e triviais. Por outro lado, os defeitos de caráter costumam fazer com que o psicopata demonstre uma absoluta falta de reação frente a estímulos importantes. Incorrigibilidade. Dificilmente ou nunca o psicopata aceita os benefícios da reeducação, da advertência e da correção. Podem dissimular, como dissemos, durante algum tempo seu caráter torpe e antissocial. Entretanto, na primeira oportunidade, voltam à tona com as falcatruas de praxe. Falta de adaptação social. Já nos primeiros contatos sociais o psicopata, desde criança, manifesta uma certa crueldade e tendência a atividades delituosas. A adaptação social também fica comprometida, tendo em vista a tendência acentuada do psicopata ao egocentrismo e egoísmo.
características estas percebidas pelos demais e responsável pelas dificuldades de sociabilidade. Mesmo no meio familiar, o psicopata tem dificuldades de adaptação. Durante o período escolar tornam-se detestáveis tanto pelos professores quanto pelos colegas, embora possam dissimular seu caráter sociopático durante algum tempo. Nos empregos, a inconstância é a característica principal. Texto do site do Virtual Psi. 5 traços que são comuns na maioria das pessoas com psicopatia. 1. Pouca ou nenhuma empatia. 2. São bastante impulsivos. 3. Psicopatas costumam ter o olfato ruim. Devido ao baixo funcionamento dos córtices orbitais de seus cérebros, os psicopatas, de acordo com estudos da Universidade de Macquarie, na Austrália, podem apresentar dificuldades em descrever alguns tipos de aromas. 4. Não assumem responsabilidades. 5. De acordo com o estudo feito pela Universidade de Innsbruck, na Áustria, as pessoas que apresentam tendências antissociais, sádicas ou mesmo psicopatas gostam de comer alimentos amargos, como chocolates, com alto índice de cacau, café, água tônica, frutas cítricas, entre outras comidas e bebidas do gênero. A explicação, segundo os pesquisadores, remonta ao processo de evolução do ser humano. O sabor amargo não é tão apreciado pela maioria das pessoas porque ativa uma zona cerebral de alerta, pois este gosto ao longo dos anos passou a estar associado ao veneno. Então, como os psicopatas não têm o mesmo senso do medo que as pessoas normais, não há uma repulsa tão acentuada pelo amargo.